Deputado Alencar Santana está lá no ICL Notícias, vamos trazer para vocês aqui e vamos ver o que ele está falando sobre a confusão de ontem na Câmara dos Deputados. Vamos lá, queridos e queridas. Quero começar prestando aqui solidariedade à jornalista do ICL que essa semana foi ameaçada e agredida por bolsonaristas na Câmara. Uma cena lamentável, violência, de intimidação e de censura. Essa turma gosta de usar da violência e da censura, não gostam da verdade. Então aqui toda a solidariedade. Primeiro, vamos contextualizar tudo o que aconteceu. O presidente da CPMI está mentindo. E ele foi um irresponsável ao levar uma votação de tamanha importância de maneira simbólica. O Viana foi irresponsável e, mais do que isso, foi tendencioso e maldoso. Ele já sabia que ia perder, por isso que ele leva uma votação importante no âmbito da CPMI de maneira simbólica. Eu vou daqui demonstrar a primeira diferença. Uma votação anterior foi nominal. O que significa isso? É contado os votos individualmente de cada parlamentar. Nós tínhamos presentes 31 entre deputados e senadores. O presidente não vota, portanto, 30 votos. Nós ganhamos por 18-12. Na comissão, nós temos que dar presença primeiro fisicamente. Vamos lá, colocamos nossa digital, nossa senha, nossa digital. E depois, se eu quiser votar, eu posso votar de maneira virtual. Eu estava na comissão, porém eu votei pelo meu celular, de maneira virtual. Verdade, Lucão. Eu não votei na mesa do Senado, né, dali do ambiente da CPMI. Bom, ganhamos por 18-12. Essa é a votação tradicional. Uma votação nominal onde você conta voto individualmente. O Alencar votou sim, o Alencar votou não. O Viana votou sim, o Viana votou não. Esse você conta os votos. Bom, a segunda votação, onde nós fomos votar de fato os requerimentos em bloco, ele, ao invés de dar um comando de uma votação nominal, contando o voto individualmente, porque se eu conto o voto individualmente, aí sim eu preciso da maioria de todos os votantes. Eu preciso da maioria de todos os votantes, não da maioria dos presentes. Nós tínhamos 31 presentes, somente 30 votaram. Ganhamos por 18-12 na primeira votação. Na segunda, quando ele faz nominal, por exemplo, imagine que nesse instante que eu estou aqui falando com vocês do ICL, se tivesse ocorrendo uma sessão da CPMI, eu já tivesse dado presença e eu fosse votar, eu poderia votar pelo meu celular. Eu não estou lá, mas eu posso votar. Numa votação simbólica, não se conta voto individualmente de cada parlamentar. Você dá um comando e fala para os presentes fisicamente, se levante, né, fique sentado, depende do comando. Ele disse o seguinte: quem reprova todos os requerimentos, se levante. Nós nos levantamos. Acho que não foi não, Júlio. Tínhamos obrigado, querido. 21 149, presentes, gente. E 14 a nosso favor. 7 do lado deles. Ele deu um comando inverso. Repara que ele fala só tinha 7. O 7 era o oposto. É quem estava com eles. Com o governo, com a nossa posição de rejeição, eram 14. Portanto, ele mente. Agora, ele mentiu 2 vezes, por maldade. A primeira dizendo que só tinha 7. Agora ele está tentando inventar uma desculpinha que tinha que ter 16. Isso é falso, porque não foi uma votação nominal, não foi uma contagem de votos. Portanto, o presidente da comissão mentiu na cara dura, por isso que nós protestamos ali. Foi uma verdadeira fraude, foi um verdadeiro golpe. Aliás, eles são bons de golpe, já tentaram no 8 de janeiro e agora tentam na comissão. Se eles dão um golpe até no parlamento, no ambiente entre deputados, imagina o que eles fazem geralmente na sociedade. Por isso que houve aquele protesto e acabou gerando aquela confusão toda. Obrigada, deputada. Eu vou convidar a Heloísa Vilela para voltar aqui para a tela com a gente, para nos ajudar aqui nessa entrevista também. Então, já passando a palavra para você, Elô. Bom dia, deputado. Eu queria corroborar tudo que o senhor disse, porque eu estava lá, acompanhei essa primeira votação de 18-12. Era óbvio. Heloísa estava presente lá na votação, tá, gente? A maioria que a bancada do governo tinha dentro da comissão. Então, a gente está diante de uma fraude flagrante. Eu acho que não existe a menor dúvida a respeito disso. Agora, depois dessa confusão, o senhor participou de um grupo de deputados que foi até a casa do presidente do Senado e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para pedir providências. E foi apresentado um documento a ele pedindo que anule essa decisão.
que foi tomada de forma fraudulenta na cara de todo mundo aqui ontem. Então, eu queria saber do senhor se houve alguma promessa do Davi Alcolumbre de decidir essa situação, porque a gente não pode ter um Congresso onde nem as votações valem. Sim, a maioria vota a favor de uma proposta e não vale, quer dizer, o instrumento básico da política do Congresso, que é o voto, nem isso é respeitado mais. Então, eu queria saber se existe alguma perspectiva de solução, segundo o senhor viu nessa reunião. Oi, Elô. Tudo bem? Bom dia. Bom, se o óbvio permanecer, eu creio que essa decisão será anulada, né? É o óbvio, é o lógico, e mais do que isso, é o regimental, é o correto, em respeito não só a um processo democrático mais amplo, mas a regra interna. Não podemos bolar uma regra porque eu não gostei do resultado. Ora, isso é um atentado, é uma violência, né? Como é que eu voto na próxima? Não sei se o meu voto vai valer ou não. Sim. Ele está desconsiderando o meu voto. Mais uma vez, repito, o presidente da CPMI e todos os seus aliados mentiram, e o presidente agora, de maneira descarada, É isso aí, Isabel. descarada, está tentando se justificar, porque qualquer criancinha saberia contar ali os 14 deputados e senadores que estavam votando de determinada maneira. Normalmente você vota de maneira simbólica em matéria consensual, para você ganhar agilidade, né? Não é normal numa matéria tão importante você votar dessa maneira. Então ele já estava mal intencionado. Bom, nós fomos sim ao presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, levamos nossas razões, demonstramos para ele que houve fraude no resultado e fizemos um pedido formal, né? No primeiro momento nós fomos lá conversar, logo após a fraude cometida pelo presidente Viana, e depois apresentamos à tarde ainda um requerimento um recurso para que seja anulada a decisão. Ele não deu nenhum parecer prévio, logicamente, falou: olha, apresente, vamos levar aqui a assessoria técnica da casa à procuradoria para avaliar, se houver razão, né, vocês devem ter algum resultado favorável. Se não houver, não terão. Mas ele vai avaliar, né? Mas eu estou confiante porque é o regimental, é o óbvio, é o lógico, não pode a maioria votar de determinada maneira e o resultado ser declarado de outra forma. Deputado, bom dia. Leandro Demore aqui. Obrigado pela sua disponibilidade de falar com o ICL nessa sexta-feira pela manhã. Deputado, para as pessoas que estão nos assistindo entender, essa votação que foi feita ontem, está se falando muito do filho do presidente Lula, mas, na verdade, essa votação ela é uma votação que englobava um monte de coisa, né? Não é só a quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Tinha 89 requerimentos, né? Então, assim, só para se entender a gravidade disso, a ideia de vocês era analisar um por um, o que me parece que seria o óbvio, né? Porque cada caso é um caso, né? Você vai fazer uma medida de força tão extrema quanto quebrar o sigilo fiscal de alguém, isso é uma medida muito extrema. Então, você debate a quebra daquele sigilo. Depois você vai debater se vai convidar alguém para uma CPI ou se vai convocar alguém para uma CPI. Quer dizer, a ideia de vocês era fazer cada debate individualizado. O que foi feito ontem, eles passaram aparentemente uma rede de arrastão, né, deputado? E levaram tudo junto. Eu queria só que você explicasse se é isso mesmo e o que é que foi aprovado ontem para além dessa polêmica em relação ao filho do presidente Lula. O que mais tem ali que foi aprovado ontem? Ô Leandro, bom dia. Na verdade foi o seguinte, nós queríamos, o presidente, ele faz uma pauta totalmente tendenciosa. Aliás, tem duas figuras extremamente tendenciosas na CPMI que não poderiam ter esse papel. O presidente e o relator. O relator tem um julgamento prévio, antes da materialidade acolhida pela CPMI. Ele já tem um julgamento, ele já tem um parecer desde o primeiro dia que ele está lá, foi escolhido como relator, ou seja, um parecer viciado. E agora ele tem um culpado imaginário, ele precisa tentar justificar para poder ter fundamentos para o seu parecer. Ele está numa disputa política querendo criminalizar o governo do presidente Lula, sendo que todos nós sabemos que quando começou, tudo isso foi em 2019, 2020, onde as entidades laranja operaram fortemente, entraram para começar a fazer o desconto e ninguém tomou providência. Inclusive, o juiz Sérgio Moro, formalmente avisado à época como ministro da Justiça, não fez nada. Bom, ele não coloca os requerimentos principais que nós apresentamos para a pauta. Ora, a gente não tem chance nem de deliberar os nossos requerimentos essenciais. Por exemplo, do pastor Zetel, da Igreja Lagoinha, que o presidente faz parte. Zetel
é cunhado e sócio do Vorcaro do Master. Zetel foi quem doou 2 milhões ao Tarcísio. Zetel foi quem doou 3 milhões ao Bolsonaro. Ora, nós queremos apurar. Lembrando que o Master, o Vorcaro assume a presidência em 2019, em 2020, ele é autorizado a fazer empréstimo consignado no INSS. Em 2022, ele opera o Auxílio Brasil, e são mais de 250 mil contratos fraudados. Ora, diante dessa censura aos nossos requerimentos, a proteção que ele quer fazer a algum dos seus aliados, podemos dizer outro, a sócia do Careca, que trabalha também com o senador Flávio Bolsonaro, enfim, algumas outras figuras, nós decidimos o seguinte: nós vamos derrotar todos para dizer aí, ou faz uma pauta onde ambos os lados podem ter requerimentos importantes deliberados, ou nós não vamos aceitar desse jeito mais, chega. Né? Nós pedimos a votação em bloco, somos contrários, para dizer ao presidente, vamos fazer uma pauta razoável, com todo mundo podendo ter os seus requerimentos deliberados. E aí a gente vota nominal. Ele não vou alterar a pauta, não vou alterar a pauta. Por exemplo, você fica... O caso do Lulinha já tinha sido rejeitado 2 vezes. Ele volta de novo. Você não pode ficar assim toda hora voltando à mesma matéria para deliberar. Você está demonstrando que eu tenho uma tendência, eu tenho algo que eu quero fazer deliberadamente. Né? Eu estou com viés já de... Tirem um gado aí mal educado. Não esqueçam de mandar superchats, tá, gente? A gente não tem financiamento do governo, não temos banco, nem fintech. Falta um membro só. 149, está faltando muito ainda, 300 pessoas e muito gado bolsonarista nos acompanhando hoje de manhã. Vamos lá. Dessa maneira, em vez de ter uma apuração mais ampla. Por isso que nós que requeremos a votação em bloco para rejeitar, mas como um protesto político diante dessa vontade do presidente, dessa censura que ele estava fazendo contra os nossos requerimentos. Deputado, bom dia, aqui é Adriana Ferreira Silva. Deputado, acho que ontem, pela experiência dessa contagem, acho que ela já demonstra qual vai ser o modus operandi das CPMIs em ano eleitoral. Ainda que o deputado Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele volte atrás, ele cancele essa sessão, a narrativa foi construída, a narrativa se espalhou pelas redes sociais e vai ser trabalhada, enfim, o que ficou foi, quebramos o sigilo do filho do presidente. Pensando nisso, como é que a base governista pretende se organizar para lidar com o que deve vir por aí, porque realmente, pelos detalhes que o senhor deu agora na entrevista, isso deve se repetir, não vai ser a primeira vez, nem vai ser a última. Oi, Viviane, bom dia. Olha, nós vamos continuar trabalhando na CPMI, fazendo o debate, buscando a verdade através de documentos, depoimentos, mas não de ilações ou de qualquer perseguição ou de qualquer pré-julgamento, né? Esse vai ser o debate, a CPMI termina no final de março, e vamos ali também, vamos aguardar o relatório, logicamente, do relator, a depender de que ele coloque do seu viés persecutório, né, do seu pré-julgamento, desde o primeiro dia, nós vamos, com certeza, ter que apresentar outro. E vamos fazer o debate para que a gente tenha um relatório com base na verdade, não no desejo simplesmente de alguns. E acho que esse, sem dúvida, a polarização, ela está presente, é inegável, não adianta a gente recusar, não adianta a gente negar, não adianta a gente fingir. Agora, você não pode, dentro de qualquer sistema democrático, e o parlamento é um espaço democrático de natureza, você fraudar resultados, você manipular, você usar da violência, ou você usar daquele poder provisório que você tem. No caso, o poder do presidente de uma comissão. Ele não pode abusar, ele não está acima. Ele ali é o mediador. Ele ali, pelo contrário, é o garantidor do processo, do regramento, do regimento, para que todos, situação e oposição, possam fazer o seu trabalho. Mas ele está tomando um lado e foi quem fraudou diretamente o processo de votação. Muito bem. Deputado, eu quero agradecer demais o seu tempo conosco hoje, ajudando a gente a entender tudo o que aconteceu, os esclarecimentos. A gente segue acompanhando aqui. Um bom dia para o senhor, até uma próxima oportunidade aqui no N1. Bom dia a todos do ICL, foi um prazer falar com vocês, um forte abraço, um beijo grande. Obrigado, tá? Obrigada também. Obrigado. Vamos seguir por aqui com a Elô, com o Demore, a Adriana, o William também, porque depois da confusão, a gente ainda segue falando desse tema. Bom, Pedro, bom dia.
Diante desse desespero do PT para impedir a quebra de sigilo do Lulinha, nos restou o dever de apoiar essa quebra de sigilo. Por que gastar essa energia toda para se impedir a quebra? Eu não estou impedindo a quebra, mas teve um golpe aí. Tá? Teve um golpe aí na CPMI. Nailuz, não é não investigar o filho do presidente, é não investigar o resto. E o Moro? O Moro era ministro da Justiça na época dos desvios. Ele não vai ser investigado não, Nailuz? Ele não vai ser investigado não? Eu acho que você está sendo ingênuo. Você está sendo ingênuo, com todo o respeito que eu tenho. Eu já vi você aqui no comentário, você não é bolsonarista, não é disso que se trata. Mas não é ingenuidade não, gente. Do tipo... E assim, fora que, do ponto de vista de método, é o que o Alencar falou, isso foi o golpe, gente. Sim, tem que investigar todo mundo. Então, não é só Lulinha, né, bicho? Não é só Lulinha, gente, é golpe, gente. É golpe. E aí, nesse caso, não se trata de defender o filho do presidente no escândalo. Mas a questão é, se vai investigar o filho do presidente, tem que ser num rito normal. E, pelo visto, no rito normal, a quebra do sigilo não seria aprovada. Esse é o problema. Esse é o problema. Não é desespero. Eu não estou desesperado, gente. Não tem nada a ver com isso. Mas o problema é o jogo de cartas marcadas. Eu estou tranquilo dizendo isso para vocês. Só que é isso, gente. É ano de eleição. O Lula vai sofrer ataque por todos os lados. A gente tem que ficar esperto. Obrigado, Cross Cruz. Vai minha pequena contribuição aqui. Não tem verba de governo nenhum. Nossas doações são espontâneas. Sabemos o quanto é importante. Obrigado, queridos. Tem que investigar todo mundo. Não estou dizendo que não. Mas é o seguinte... É isso. Mas os outros também não vão ser investigados? Para os bolsonaristas, não. Alguém aprovou a quebra de sigilo do Moro? Alguém aprovou a quebra de responsabilização dos ministros? Ouviram lá o Onyx Lorenzoni, isso foi legal. Mas vai ficar no Onyx só? O Bolsonaro não vai ser responsabilizado? O Bolsonaro não vai ser processado? O escândalo dos desvios do INSS começou no governo dele. Esse é o problema, gente. Esse é o problema. Eu não sou advogado do filho do Lula. Eu nem conheço o Fábio Luiz. Conheço de nome. Acompanho a família, sim. Mas, gente, é isso? Agora, não vão... Quer dizer que agora o escândalo virou o filho do Lula? Vocês entendem, gente? Isso não é desespero. Não é desespero nem do PT. O Alencar está cobrando ali no ICL, e aí depois o Pimenta também divulgou um comunicado. O problema foi como votaram. Vocês podem votar qualquer coisa. Só que é o seguinte, cadê o governo Bolsonaro sendo investigado? Vocês estão vendo a cobertura da mídia tradicional sobre isso? E ó, a Paty falou aqui, o advogado do Lulinha é ninguém mais, ninguém menos do que o Marco Aurélio de Carvalho. Mas os sigilos dos outros foram votados? Não! Não, Nailuz. Esse é o problema. Não foi votado. Tem alguns sigilos que não foram colocados na mesa. O Alencar acabou de falar aqui, você viu aqui no ICL. O Alencar acabou de falar aqui. Tem gente na CPI já com a sentença. Você entendeu, cara? Não é desespero do PT, cara. É casuísmo. É golpe, gente. O justo é chamar todos os envolvidos, exatamente, Isabel. Não teve voto de outro sigilo. Exato, ó. Por exemplo, o Emerson. Agora eu queria entender como é que a CPI do crime organizado virou outra CPI do Banco Master. É isso. A Bia Kicis estava falando, gente, ao contrário de outros jornalistas, eu assisto às sessões. Eu assisto até para fazer cortes. A Bia Kicis estava falando do Jorge Messias, querendo impedir que o Jorge Messias vire ministro. Qual que é a seriedade da Bia Kicis, gente? Não estou entrando no mérito do fato dela ser bolsonarista. Os atos dela isoladamente. Qual que é a seriedade dela? Ou Nailuz, a Bia Kicis agora é uma jurista. É isso? É isso que a gente vai fazer agora? A gente vai achar que é normal atacar o presidente Lula dessa forma? Porque não é normal, gente. Tem que botar a bola no chão e ninguém está passando pano para o filho do presidente. Ninguém está fazendo nada disso. O que a gente está fazendo aqui é jornalismo.
e trazendo para vocês informações com qualidade. E é por isso que a gente pede a ajuda financeira de vocês. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!